Olá a todas e a todos, está começando mais um programa Pé na África aqui pela TV Mundi. E pessoal, o tema de hoje é sobre empoderamento negro a partir da leitura infanto-juvenil. É um tema muito sério, porque leitura é uma coisa que muda a vida de uma pessoa. E mais uma vez eu tenho a honra aqui de anunciar que está aqui com a gente nos nossos estúdios aqui o Sandy Oliveira, que é doutora em educação, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, né? Entre outras coisas, porque aqui o Sam faz várias coisas na verdade. E o Sam, de novo, muito obrigado. Eu que agradeço. Não, é muita coisa, muito assunto, gente. Aqui o Sam faz muita coisa. Então, assim, um programa não dá. Vamos conversar mais. Não, vamos conversar, tem muita coisa aí pra gente ver, pra gente saber. E o Sam tem uma coisa que sempre me intrigou, que eu acho que é uma preocupação de qualquer país que quer crescer. É a preocupação com suas crianças, com seus jovens, né? Quando a gente fala assim, parece até que virou uma coisa meio um clichê, né? Que, enfim, as crianças são o futuro. Eu acho que na verdade não é uma brincadeira, é uma coisa meio séria, né? E você tem um trabalho muito legal, muito bonito, muito forte, né, como escritora, voltada para essa área da história do negro, né, e voltada para o público jovem, infantil. Uhum. Como é que é essa história aí? Bom, essa história é algo muito interessante porque minha mãe desde pequena, ela costumava dizer assim: você é uma contadora de história, você adora contar história. Então, qualquer situação eu enfeitava tanto para contar que era uma coisa incrível. E desde pequena eu comecei a escrever. E minha mãe sempre me incentivou a isso, né? Certo. Então, a minha mãe fazia tricô e crochê e ela fez um bornalzinho para mim, né, de crochê que eu usava na cintura, amarradinho, e lá ela comprava agendas de anotação, aquelas pequenininhas, e um lápis. Então, tudo que eu ia vendo, eu ia anotando esse material, que é interessante que eu tenho até hoje, essas várias agendas. E aí eu registrava, e comecei a escrever algumas histórias há muito tempo, né? Então, eu tenho um material muito grande, engavetado, porque o grande problema de quem escreve é mostrar aquilo que a gente escreve, né? Então, eu demoro muito para fazer isso. Então, é um processo que não é fácil, porque né? Você precisa maturar aquilo ali, precisa ficar segura com a história, para assim, realmente, porque assim, realmente é assim, né? Quando a gente mostra, o filho foi pro mundo, né? Exatamente, aí foi pro mundo, não tem mais volta. E é tão difícil colocar o filho pro mundo que é incrível. E aí, juntamente com a experiência, a minha própria trajetória de vida escolar foi muito acidentada por conta de posturas racistas, tanto de estudantes como eu, quanto de professores que eu tive. Então, sempre esse tema foi muito caro para mim. E muito rapidamente eu comecei a escrever os meus sentimentos diante das situações racistas que eu sofria e transformá-las em histórias, né? Então, fui crescendo, fui para a academia, fiz o mestrado em psicologia, fundamentado na temática da construção de identidades, né, negras, de mulheres negras. Não, que aliás é uma coisa complicadíssima, exato, né? Porque assim, quando as pessoas falam assim, mas o que eles falam dessa tal de construir a identidade? Gente, sem identidade você praticamente não é nada. Nada. E identidade vai muito além do RG que a gente tem, do registro geral, com uma foto que fica estática para o resto da vida, né? Então, a identidade da gente, ela vai sendo construída, é um tijolinho a cada momento, a cada segundo, eu diria. Né? E a gente entra num processo de construção da identidade desde o nascimento até o momento da morte da gente.
né? É um processo que vem se construindo, porque nós aprendemos coisas diante de situações e experiências que vivemos. E a identidade, aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita, vai se formando por conta disto. Eu até diria, me permito dizer assim, né, a nossa identidade é a nossa afinação com o mundo. Com certeza, é a afinação com o mundo, e para construir a identidade é necessário a aceitação das pessoas, do grupo e do entorno. É muito sério. É muito sério, então, é muito complexo. É complexo, porque nós construímos a nossa identidade a partir do quê? A partir das afirmações. Como você é bonito, como o seu cabelo é lindo, olha esses lábios, olha esse nariz, né? Então, isso quem faz é a socialização primária, que acontece dentro de casa. Quando a gente vai para a escola, que é o segundo momento de socialização, a secundária, aí que a gente começa a encontrar a não aceitação diante do olhar do outro. E isso causa um conflito tremendo, né? Por quê? Porque naquele espaço não há a questão diretamente ligada ao afeto, mas sim tudo aquilo que a sociedade acaba reproduzindo, né, como um todo, dentro do espaço escolar. E aí você começa a entender que as coisas não são tão fáceis assim. É interessante isso, Kilson, porque assim, na verdade, essa questão do nosso aprendizado, embora a gente chegue na escola e tenha esses choques, na verdade, essa construção da identidade é conturbada dentro de casa, né, onde a gente falta ouvir aquele, né, como os seus olhos são bonitos, como os seus lábios são bonitos, como o seu cabelo é bonito, etc. e tal. Ela já acontece de uma maneira fragmentada, porque assim, a gente ainda tem um fator televisão que invade a casa da gente e a criança passa boa parte das suas horas vendo TV. Perfeito. Né? Aí tem todos esses modelos que a TV acaba trazendo. Completamente contrários do que você realmente, você não é bonito. Perfeito. Seus lábios não são bonitos, seu cabelo era melhor que ele fosse para baixo. Perfeito. E sua pele era melhor que ela fosse clara. Perfeito, né? Exatamente. E aí você entra com uma coisa muito bacana, que você entra com livros que contam personagens, que põem a criança, né, o jovem negro, numa situação das princesas e príncipes, personagens que ele não enxerga na TV, porque normalmente eles não existem, né? Hoje algumas coisas começam a vir de fora porque a imposição é tão grande, né, internacionalmente falando, mas você tem esse trabalho bonito que começa a colocar já, né, a criança com uma referência onde ela pode se enxergar como uma história bonita, pode ser um herói, um príncipe, enfim, como é que é isso? Isso eu acredito que é algo fundamental na minha forma de pensar e agir, né? Histórias que tragam referenciais negros positivos, né? E que reforcem essa identidade negra positiva do belo, do bonito, do inteligente, do esperto, do legal, é fundamental para a construção de identidade das crianças, né? Certo. Num país onde os contos de fadas que são divulgados são contos de fadas voltados, né, para a cultura europeia, por exemplo, uma Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, etc. e tal, com características muito trabalhadas, características físicas, né? Os fenótipos, Sim. né? Loiras ou pele muito branca, tão branca como não sei o quê, os olhos azuis, né? Esse detalhe todo. Até os cachorrinhos, os bichinhos têm olhos azuis, gente. Tudo. E aí o que acontece? As crianças na escola são socializadas a partir dos contos de fadas, né? Em casa também. E aí, que referencial? Se os contos de fadas têm como objetivo desenvolver a identidade de uma criança, eu pergunto, que identidade estamos querendo desenvolver em crianças afrodescendentes, negras no Brasil em sua maioria, a partir da imposição dos contos de fadas europeus, né? Que mostram exatamente esta condição racial, porque as crianças têm ideia que negros e negras não são príncipes e nem princesas.
Então, por exemplo, quando uma professora chega com o meu livro Moobá, Histórias de Princesas, na escola para desenvolver um trabalho, as crianças ficam horrorizadas no primeiro momento. Eu não tenho um relato no Brasil que as professoras me mandem que foi bem aceito o livro no primeiro momento. É a partir de um trabalho de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que a criança começa a dizer: eu quero ser essa princesa Oiá, eu quero ser a Agê, eu quero ser Oxum, né? E isso é muito sério. Isso é muito sério. Pessoal, nós vamos para um rápido e breve intervalo e voltamos no segundo bloco falando desse assunto da obra literária, né, da nossa convidada, que é o Sandy Oliveira. Voltamos já com o Pé na África.